Olá! Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Janaína? Você me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Muito bom, muito bom. Pessoal, vão entrando aí, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Pode acompanhar a gente também nas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify e também no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Nesse período louco de pandemia, nós estamos aqui no Instagram fazendo entrevista, produzindo conteúdo. Hoje, 8 de junho, edição de número 75 do Em Quarentena. Já passaram por aqui 74 convidados, 74 ilustres convidados falando de muita coisa boa. Hoje também não é diferente. A gente vai falar de um assunto importante, para algumas pessoas novo, para outras nem tanto, mas a oportunidade de aprender um pouquinho mais, como eu vou aprender, que eu não sei nada do que ela vai falar, entendeu? E eu tenho a honra de apresentar aqui ela que é bacharel em comércio exterior, pós-graduada em psicologia positiva e gestão de pessoas, e com uma extensa carreira executiva, especialista em mentoria de carreira e personal branding. Depois ela vai corrigir meu inglês, tá? Com foco em palestrantes, executivos e profissionais liberais. Janaína Paz, que honra. Obrigado pela aceitação do convite. Bom, Carlos, eu que te agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre um assunto que eu sou apaixonada, né, que é o processo de gestão de carreiras, que é o processo de gestão de marcas pessoais, que é isso que significa o personal branding. É você fazer a gestão da sua marca pessoal, né? Então, muito obrigada pelo convite e a todos que estão aqui, que estão entrando, que é um tema que está muito em alta e as pessoas acham que isso só aconteceu hoje, mas já há muito tempo, eu digo, quem quer ter resultado na vida, na carreira, você tem que pensar que você é uma marca e essa marca precisa ser gerenciada. E é sobre isso que a gente vai falar. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Satisfação. A Janaína, que eu a conheci pessoalmente, uma honra no lançamento do livro do querido Patrick Santos. É Fantástico. sensacional, sensacional, sensacional. Agora, antes da gente entrar no assunto direto, você fala disso, trabalha com isso há quanto tempo já, Janaína? Já são mais de 10 anos, né? Eu digo que bom, eu sou apaixonada pelo tema gestão de carreira e gestão de marca já há muito tempo. Eu conto essa história no meu primeiro livro, Mulher Desperte o Poder que é em Você, junto com mais 9 coautoras, né? Onde eu conto um pouco da minha história e quando isso começou. A minha primeira formação, como você falou, eu sou bacharel em comércio exterior. Como é que eu cheguei nisso e depois como é que eu fiz uma ampla formação em coaching, em psicologia positiva, em gestão de pessoas e dentro da gestão das marcas pessoais, né? Primeiro que acredito que tudo está voltado a comportamento e marca pessoal, ela está muito imbuída nessa questão do comportamento e de como nós nos comportamos com o nosso processo dessa gestão. Então, já há muitos anos eu venho fazendo isso, com mais foco ainda em gestão de carreira e gestão de marcas pessoais nos últimos 8 anos, 8, 10 anos, né? Mas eu já venho há muito tempo, há uns 15 anos, entre 10 e 15 anos já, trabalhando com coaching de executivos, com gestão de carreira, gestão de marcas pessoais de executivos já há muito tempo. Então, eu estou nesse mercado aí há uma longa data. Você fala de onde agora? Bom, eu estou em Florianópolis, eu Ô, moro em terra boa. Florianópolis, viajo pelo Brasil todo atendendo, né, processos, mas tenho muitos processos online, então eu tenho uma agenda extensa, né, então eu atendo remotamente, então independente de onde eu estou trabalhando, mas hoje eu moro atualmente há 5 anos em Florianópolis, morei em São Paulo, morei em Balneário Camboriú, mas há 5 anos estou aqui em Florianópolis. Florianópolis é o lugar mais lindo que eu não conheço, entendeu? Então, fica o convite para vir conhecer, porque realmente é um lugar muito bonito. A minha mãe, que está nos assistindo, é nascida aqui em Florianópolis. Então, como digo, depois de muito tempo relutando, eu vim morar em Florianópolis. E me A adaptei boa, super bem, porque realmente é uma cidade maravilhosa. a boa filha casa torna, é isso? Com certeza. Agora me diga, o que é um personal branding? Brand é Tá. isso? A pronúncia é? Personal branding. A questão, eu vou trazer um pouquinho, eu vou voltar um pouco para
para que as pessoas entendam o que significa o personal brand, né? Por que ele está tão em alta no Brasil. Eu venho de uma ampla formação nessa área, né, pela Universidade da Espanha, estou fazendo uma outra formação internacional também, uma outra certificação internacional, mas todos nós somos uma marca pessoal. Todos nós somos uma marca. A diferença é que uns gerenciam e outros não. O personal brand é fazer a gestão da sua marca pessoal. E para fazer a gestão, existe estratégia, existe ferramentas, existe uma boa análise de um consultor, né? Nós, como consultores, nós temos uma ampla formação em diversas áreas, enfim, que nos habilitam para fazer esse processo diagnóstico, de entender o DNA da marca, entender a personalidade da marca e transformar isso num processo que você consiga entender para onde você quer caminhar. Eu sempre costumo dizer que o processo de gestão de marca pessoal é o seguinte: você tem uma marca pessoal, você tem uma digital, você tem uma identidade que é sua. E essa identidade, quanto mais você conhece ela, quanto mais você reconhece essa personalidade de marca, mais você consegue entender qual é a montanha que você quer subir. Eu costumo dizer, não basta querer subir a montanha, você tem que subir a montanha certa. E quando você faz um bom processo de gestão da sua marca pessoal, que você tem esse manual na sua mão, que eu desenho junto com os meus mentorados manual, e todo um processo de atingir esses objetivos para onde você quer chegar, qual é a montanha que você quer subir, é fazer a gestão disso de forma alinhada ao seu centro de força. Reconhecer esse DNA, reconhecer esse talento e saber a razão dessa marca pessoal, qual é a digital que nós queremos deixar no mundo. Então, todo esse processo de entender qual é a sua marca pessoal, entender o que é marketing pessoal, entender que o personal brand faz a gestão desses dois, alinhando estratégias, ações táticas, né? Porque eu digo, nós não somos só uma imagem que chega, nós não somos só um cartão de visita, nós somos muito mais do que isso. E quando a gente entende que a gestão de marca, pessoal, ela não é só carreira, ela é um todo, até para relacionamentos. Você tem que saber quais são os seus pontos de contato, como você é percebido, o que é projetado, quais são as suas promessas, as suas entregas, qual é o seu discurso e a sua prática. Então, é alinhar tudo isso. Então, o processo de gestão de marca pessoal faz esse alinhamento, faz essa conexão do que é a marca pessoal, do que é o marketing pessoal, para que você gerencie as estratégias certas, para que você suba a montanha certa. Quais são os pilares do brand pessoal e quais as diferenças dos pilares entre personal brand e marketing pessoal? Tá. O marketing pessoal, Carlos, eles são as ações táticas e estratégicas que você toma a partir do momento que você conhece seu DNA e para onde você quer chegar, né? Então, eu tenho um objetivo enquanto marca pessoal, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu tenho alguns pilares. Então, o marketing pessoal, ele alinha identidade, imagem e reputação. Então, como é que eu faço as estratégias dentro disso daí? E o personal brand, o pilar fundamental dele está no autoconhecimento, no gerenciamento de todos os teus pontos de contato, de tudo aquilo que você quer construir ao longo da sua vida, como negócio, como carreira, quem são as parcerias que você quer fazer, como é que você quer projetar sua imagem, qual é o seu discurso, qual é a sua razão de existir, sua missão de marca pessoal, como é que você desenha isso e como é que você alinha o seu discurso à sua prática. Então, eu costumo dizer que o pilar fundamental de tudo isso é o autoconhecimento, para que daí você possa ir construindo as ações táticas, estratégicas, tanto de imagem, quanto de identidade, quanto de reputação, quanto visão de longo prazo. Você falou, por exemplo, que o brand está em alta. Não é um modismo, não? Já existe há algum tempo isso? Então, na Europa, ele sempre foi muito forte. Tanto que a minha formação é pela Universidade da Espanha, eu estou fazendo uma outra formação, uma outra certificação agora. E o que acontece, né, Carlos? No Brasil, ele entrou muito em alta em função do advento da internet.
Então, você precisa aprender a gerenciar. Só que a marca pessoal, ela não é só o online, ela é o offline também. Então, você precisa entender que todos os pontos de contatos interessam na sua marca. Então, as pessoas compram de quem elas confiam. Então, o personal branding, ele é um termo que no Brasil ele entrou com o Arthur Bender, mas ele vem de Tom Peters, né, que é um americano que foi o criador do termo personal branding no mundo. E depois ele é muito forte em países como Espanha, Portugal, Estados Unidos, como uma ferramenta de negócio também, né? Me diz uma dúvida aqui. É possível, por exemplo, eu trabalhar o branding pessoal e o marketing pessoal ao mesmo tempo? Não vai gerar uma confusão de ideias, não? Ou de nichos, assim? Não, não. O marketing pessoal e a marca pessoal fazem parte do personal branding. Novamente, eu tenho uma marca, eu tenho uma digital, né? Eu sou uma marca. Enquanto marca, eu posso fazer as minhas estratégias de marketing pessoal, mas só que o personal brand vem para gerenciar tudo isso. Ele é tanto a tua marca, o processo de autoconhecimento, quanto as ações táticas e estratégicas para que você possa gradualmente crescer nesse processo. Então, o personal brand é uma gestão da marca e do marketing pessoal. Né? Alguns usam isso separado, mas quando você aprende a fazer essa gestão, que não é autopromoção, porque muita gente entende que marketing pessoal é autopromoção, que marketing pessoal é só uma imagem bonita que chega, mas marketing pessoal entra comportamento, entra etiqueta, entra imagem, entra gestão dos processos, né? Por exemplo, se eu tenho o objetivo de chegar, eu tenho uma carreira, eu quero fazer uma carreira internacional, eu posso usar de estratégias de marketing pessoal, eu posso usar dessa gestão para atingir os meus objetivos. Então, o personal brand, ele gerencia tudo isso. Tá? Então, eu crio as minhas estratégias. Dentro de um plano bem feito de personal brand, eu vou gerenciar essas ações táticas e estratégicas para alcançar os objetivos. Com uma consciência de que não é autopromoção. Né? Que eu não sou só esse cartão de visita, que eu sou muito mais do que isso e que comportamento também faz parte do processo. Quais as reflexões que você recomenda que a pessoa faça para aqueles que, por exemplo, que já trabalham, às vezes, com a imagem, que já são, às vezes, palestrantes? Quais são as reflexões que são necessárias para que a carreira dele como imagem pública, como palestrante, ainda ganhe um up a mais? Primeiro que o palestrante ele precisa fazer a seguinte pergunta. Ele está em qual mercado? Ele está no mercado do conhecimento. Então ele precisa reconhecer dentro desse processo, quando eu desenho um projeto de uma carreira, seja para um palestrante, seja para um executivo, ele precisa entender, Carlos, qual é o centro de força dele. Então a partir dessa investigação desse DNA, eu trabalho posicionamento, eu trabalho estratégia, dependendo do projeto, se ele está no início de carreira, se ele está no meio da carreira, se ele já está no estágio mais avançado de carreira. Então, para cada projeto, eu vou desenhar uma estratégia. A ajuda do personal branding, né, que é dentro dessa formação que eu tenho, ele faz com que eu entenda esse centro de força, que eu entenda essa marca, que eu entenda a personalidade dessa marca e como eu vou gerenciar ela nesse mercado, dentro do mercado do conhecimento. Eu tenho profissionais que já nasceram para o mercado de palestras, eu vou desenhar uma determinada estratégia para esse profissional. Então, com a ajuda dessa investigação desse DNA, a gente trabalha a roteirização, a gente trabalha a comunicação, a gente trabalha posicionamento, estratégias de alcance para onde ele quer, eu quero chegar no mercado do conhecimento, eu quero me tornar uma referência nesse tema. Será que esse tema ele é comprado pelo mercado? Quem que tá? Como é que eu vou me posicionar diante desse conhecimento que eu tenho? Então, para um palestrante, ele entender qual é o DNA da sua marca, entender todo esse processo de gestão antes de ele sair executando algumas ações, faz com que ele atinja mais os objetivos dele enquanto marca, que ele faça os investimentos corretos, que ele faça
um material alinhado à sua personalidade. Então, vamos dar um exemplo. Quando o palestrante chega para mim e diz assim, mas eu tenho site, eu tenho isso, eu tenho video trailer, eu já tenho minha proposta. Mas será que essa proposta está alinhada a essa personalidade? Eu posso trabalhar diferenciação com esse profissional. Como é que eu posso levar ele para um mercado diferenciado? Porque a gente está no oceano vermelho. Né? Temos aí muitos profissionais nesse mercado. Mas como é que eu me diferencio? Como é que eu, dentro desse mercado, eu posso... Se eu falo sobre liderança, tá, mas como é que eu vou me posicionar nesse mercado do tema liderança? Será que o mercado corporativo compra esse tema? Como é que eu vou atingir os eventos vitrines? Como é que eu vou desenhar o meu site? Como é que eu vou desenhar o meu material? Então, essa personalidade de marca, quando eu entendo esse DNA, eu construo um material mais alinhado à minha personalidade, que vai gerar muito mais confiança e credibilidade e que vai estar alinhado àquilo que eu acredito. Né? Então, para um mercado de palestras, eu costumo trabalhar por projetos personalizados. Esse comportamento que você fala também envolve as tão evidentes redes sociais, o comportamento do profissional nas redes sociais. E emenda uma segunda pergunta: o que não fazer nas redes sociais para que você não prejudique a tua marca pessoal? Bom, vamos lá. Envolve tudo. Envolve quando eu faço a gestão de uma marca, eu preciso entender qual é a presença online e qual é a presença offline dessa marca, né? Então, eu desenho tanto as estratégias no offline quanto no online. Claro que eu busco parcerias de profissionais que são especialistas na área. Eu desenho a estratégia dentro do que a gente acredita que esse profissional precisa executar e junto com profissionais de agências de marketing, enfim, pessoal na área de videotrailer, de fotos, eu trabalho tudo isso. Quando a gente vai para a internet, a gente tem que entender qual é o meu posicionamento diante desse advento, que agora com a pandemia todo mundo saiu fazendo live, todo mundo desesperado, né? Agora eu faço palestra online, enfim. Quando eu entendo quem eu sou enquanto marca e quais são as minhas estratégias, eu posso fazer ajustes para as minhas redes sociais. Mas eu preciso saber que eu preciso ter clareza, né? A marca pessoal ela precisa ter clareza. Quanto mais clareza ela tem, quem ela é, onde ela está e aonde ela quer chegar, melhor. Ela precisa ter constância. Então, acho não acha nada, né? Eu acredito que dentro da internet, a constância é que vai fazer seus resultados. Não é só o melhor feed, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho muito mais resultado nas minhas redes sociais sem ter, dentro de algumas estratégias que eu desenho para mim. Agora, a minha estratégia serve para você? Não. Eu preciso pensar na sua estratégia. Então, a mesma estratégia que um determinado profissional adota, nem sempre é a estratégia correta para a sua marca. Quais são os canais que eu vou estar? Então, falando de palestrante, o palestrante ele tem que estar no Instagram, tem que estar no LinkedIn, ele tem que estar no YouTube, ele tem que estar no Facebook? Não. Qual é a rede? Como é que ele vai se posicionar? Qual vai ser a principal rede dele? Quais são as plataformas que ele vai utilizar para levar tráfego para onde ele quer? Então, essa estratégia da rede social, eu digo, você tem que ter clareza, tem que ter constância e uma comunicação assertiva dentro do teu posicionamento de mercado. Então, se você não tem essa clareza de posicionamento de mercado do seu conteúdo, você vai fazer mais do mesmo. Então, a estratégia de comunicação ajuda muito. Você trabalha só com iniciantes, com pessoas que querem iniciar, por exemplo, no meio de palestra, ou já também com profissionais que já estão aí? E quais as diferenças que você tem que trabalhar com essas pessoas? E aí eu te pergunto, um profissional antigo há muito tempo, eu quero dizer, já como palestrante... Veterano. Como é que é? Um veterano. Um veterano de palestra, que já tem um público. É um mito achar, por exemplo, que esse cara não comete erros, que ele não está errando em relação à marca pessoal? Olha, todos nós, em determinado momento, podemos cometer erros. E cometemos, né? A diferença é que quando você comete um erro e que você faz a gestão da sua marca, você pode corrigir ele mais rápido. Quando você não tem essa noção, independente se você é iniciante, se é veterano ou não, a questão é
quanto eu estou percebendo que a minha marca está no caminho certo ou está no caminho errado. Então, a gestão da marca, fazer a gestão da sua marca pessoal faz com que você alinhe essa jornada. Então, cometer erros, podemos todos cometer erros. Eu posso cometer erro, mesmo gerenciando o tempo todo, a gente pode cometer erros. A vantagem é que aquele que gerencia, ele pode corrigir essa crise mais rápido. Então, todos os projetos que eu faço, Carlos, ele serve tanto para aquele que quer entrar nesse mercado, seja um executivo, por isso que eu trabalho com muitos executivos, né? Não só executivos que querem criar sua presença dentro do mercado de palestras, mas também com carreiras, enfim. Quanto aquele que já está no meio do caminho, tanto aquele que está veterano. Não só no mercado de palestras, eu digo, a gente está no mercado do conhecimento. E às vezes eu tenho profissionais que chegam para mim com a vontade de ser palestrante, mas dentro desse centro de força, o perfil dele para ensinar é muito maior. Então, às vezes, o projeto, no meio do caminho, ele dá um outro salto. Então, eu posiciono ele naquilo que ele tem dentro da personalidade dele, para que ele vá para o mercado de forma assertiva, que ele tenha clareza. Porque, às vezes, se ele quer ensinar, a missão do palestrante é inspirar. Se ele quer ensinar, ele tem que ir para um outro caminho. E eu percebo muito isso dentro de alguns projetos, né? Então, eu já tive projetos que a pessoa chegou querendo ser palestrante, saiu com um produto, saiu com outro posicionamento no mercado, né, Carlos? Então, não necessariamente ele precisa ser um profissional que vá só para o mercado de palestras, mas para o mercado do conhecimento. Você dizendo isso, eu não corro risco, eu estou dizendo, usando aqui a primeira pessoa, de, ao trabalhar com a Janaína Paz, perder a minha espontaneidade? Pelo contrário, eu trabalho muito essa questão da sua autenticidade. Eu não tiro a personalidade, pelo contrário. Quanto mais eu investigo o DNA, mais eu mostro para esse profissional qual é a personalidade dele. E aí é onde eu digo que ele vai atuar na autenticidade dele. Quando eu falo que a minha razão, né, de fazer o que eu faço, Carlos, é fazer com que cada um encontre a sua voz para encontrar o seu próprio ritmo. A diferença é que eu vou mostrar para ele como ele pode gerenciar essa personalidade. E aí, para que ele continue sendo, para que ele mostre ainda mais quem ele é, que ele extraia o conteúdo dele. Às vezes ele não está vendo um determinado conteúdo, um determinado alinhamento que vai reforçar essa personalidade autêntica dele. Então, todo o meu foco e todo o meu trabalho é para justamente você encontrar a tua própria voz e o teu próprio ritmo. O que eu faço dentro dessa gestão é fazer ajustes que vão fazer com que você atinja os seus resultados de uma forma mais alinhada, mais estratégica e que você gere mais resultado para a sua marca pessoal. Pessoal, pode participar, podem mandar perguntas, mandem perguntas difíceis. Mandem perguntas difíceis, por favor, para a Janaína, tá? E ela tem um site que é muito bonito, por sinal, Janaína Paz. Paz é P-A-E, tá? Nordestino fala E-S.com.br, tá? Janaína Paz, acesse lá que o site, olha, sensacional. Gostei, viu, Janaína? Gostei de quem fez aí o design do teu site, viu? Parabéns. Obrigada. Eu tenho vários profissionais que contribuem com os meus materiais. Eu estou agora fazendo toda uma reformulação, todo um repaginamento da minha marca, né? E isso para que as pessoas tenham mais ainda acesso a mim. Mas eu gosto muito do trabalho que foi feito, né? Eu tenho a Araxá, que é um grande parceiro. Eu tenho a Gorila, que é um outro parceiro grande também que eu tenho. Eu tenho as meninas da Noma de Comunicação. Eu tenho a assessoria de imprensa. Eu tenho uma equipe que contribui para esses materiais que eu tenho hoje. Até porque você tem que ser um exemplo, né, gente? Eu não posso entrar no site da Janaína aqui e achar uma coisa amadora, uma coisa feia lá. Como é que eu vou confiar no teu trabalho, né? Exato. E agora eu tô reformulando algumas coisas, né? Eu tenho canal no YouTube, eu tenho meu vídeo trailer lá, eu tenho institucional. Eu falo isso para os profissionais. Você tem que ter bons materiais. Às vezes, só que não é só os bom material. Você tem que ser assertivo no que você vai colocar. Então, hoje, todo o meu material
já está há algum tempinho aí, agora eu vou entrar numa nova reformulação, um novo reposicionamento da minha imagem, que a gente trabalha isso dentro do personal brand, reposicionamento de imagem, estratégias de co-brand, a gente trabalha muita coisa, gestão de crise, né? Então, tudo isso faz parte da personalidade, né, da minha marca. Então, a gente está sempre trabalhando. O que é o co-branding? Co-brand é você alinhar a sua marca a uma marca mais forte para elevar a sua marca. Ou seja, as famosas collabs que o pessoal faz hoje, né? Eu vou trazer a minha marca junto com outra marca. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo aqui um co-brand. Então, você está unindo a sua marca com a minha marca e eu com a sua marca. Tá vendo? Eu já aprendi uma coisa que eu não sabia. Geralmente a gente faz uma estratégia de co-brand para alinhar. Eu preciso reposicionar uma marca, ou preciso levar essa marca, mostrar essa marca para o mercado, e às vezes eu faço uma collab com alguém do mesmo mercado, ou um co-brand com alguém que tem uma certa visibilidade, ou alguma outra estratégia para unir minha marca. Então, isso é uma... Você falou, na resposta anterior, você falou aí na razão, né, do profissional, na minha razão, tudo, citando você mesmo. Razão de existir. Qual é o retorno que um profissional como você ganha? Isso eu não estou falando financeiro, não. Qual a satisfação disso tudo aí? Bom, Carlos, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Quando eu fiz a minha transição de carreira, quando eu descobri a minha razão de existir, o porquê que eu faço o que eu faço, tem uma história aí, por isso que eu falo de centro de força, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Todos nós ficamos nos preocupando. Ah, eu tenho que descobrir o meu propósito. Ah, eu tenho que fazer isso. Não, você precisa entender qual é o seu centro de força. Dentro do nosso centro de força, nós temos os nossos talentos dominantes, nós temos os nossos valores dominantes, nós temos comportamentos, né, competências que a gente vem trazendo junto com a gente, que eu digo competências comportamentais, competências técnicas, competências essenciais, que quando a gente conhece isso, a gente alinha melhor a nossa jornada. Eu digo que eu sou uma marca que me defino por 3 verbos. O primeiro verbo é aprender. O segundo verbo é compartilhar. E o terceiro verbo é servir. Por que eu me defino assim? Porque dentro do aprender está o meu primeiro talento, que é o estudioso. Né? Então, dentro do meu talento dominante estudioso, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de aprender, eu estou sempre evoluindo, né? Eu tenho uma mente que eu chamo de lifelong learning. Eu estou sempre em aprendizado contínuo. Então, eu defino que desde nova, desde muito pequena, sempre gostei muito de aprender. Sempre fui muito curiosa por esse conhecimento de carreira, gestão de marcas, enfim, desde muito nova. O segundo é compartilhar, porque tudo aquilo que eu aprendo, ele só faz sentido para mim se eu compartilho. Então, quando eu me entendo como marca, eu entendo assim qual é a minha contribuição no mundo. Então, eu estou sempre compartilhando tudo aquilo que eu aprendo. Esse momento aqui é uma satisfação enorme, porque eu estou compartilhando algo que eu aprendo. Então, estou entregando conteúdo para as pessoas, um conteúdo de valor. E o terceiro, que é servir, que está dentro do meu terceiro talento, que é a empatia. Então, empatia, eu sempre costumo dizer, eu olho além do quadro. Então, tudo aquilo que eu trago para as pessoas, olhando também quem elas são, para que a gente entenda que essa personalidade, ela só faz sentido se a gente entregar o nosso melhor, e isso o universo nos devolve. Então, servir, eu digo que é o maior propósito de todos nós, servir as pessoas com os nossos talentos. E é isso que eu faço, por isso que eu me defino nesses 3 verbos. É claro que todo profissional ele vai ter um ponto forte e também vai ter um ponto fraco. Aqui. Quando ele chega até você usa o ponto forte para que ele evolua, ou procura mais corrigir aquele ponto fraco dele? Então, dentro do processo de gestão de marcas pessoais, dentro do processo de personal brand, quando eu estou fazendo investigando o DNA dessa marca, eu tenho diversas ferramentas que eu utilizo para entender. Uma delas é o SWOT pessoal. Então, eu uso também ferramenta para buscar quais são os talentos dele, dominantes, de valores, enfim, eu vou construindo isso para dar um diagnóstico. Dentro desse diagnóstico, a gente começa a ver quais são os pontos de melhoria. Mas eu vou sempre trabalhar em cima daquilo que ele é mais forte. Eu sempre digo, eu vou maximizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos. Mas eu preciso reconhecer, digamos que eu quero ser um palestrante. Digamos que o ponto fraco dele está na performance dele. Mas ele tem um excelente conteúdo. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Eu preciso trabalhar esses gaps, não tem como. Mas eu sempre vou focar naquilo que ele tem mais força para que
ele se desenvolva ainda mais. E o que é ponto fraco, eu tenho que minimizar isso. Como é que eu minimizo? Com uma estratégia de ele estar se desenvolvendo numa aula de teatro, depende do que ele vai fazer, ou numa questão vocal, também com fono. Então depende muito. Às vezes uma questão da imagem, às vezes a imagem dele é fraca, às vezes a autoconfiança dele não é tão alta. Então a gente precisa trabalhar esses gaps. E como é que eu vou trabalhando? Eu tenho ferramentas para isso, né? Eu tenho conhecimento que eu fui buscar para isso. Por isso que eu fui buscar uma ampla formação em coaching, né? Que eu tenho. Eu tenho 3 formações em coaching, 3 escolas diferentes e passei por um processo. Foi onde eu fiz a minha mudança de carreira. Então tudo isso me ajuda a contribuir com o outro para desenvolver a sua marca pessoal. O que você está me dizendo é que todos nós temos um elemento que é o diferencial e é nisso que você vai trabalhar. Às vezes ele não percebe o diferencial. Então eu vou buscar esse diferencial para mostrar para ele e como é que eu diferencio uma marca, né? Através do que ele tem de diferente no mercado. Às vezes é um conteúdo extremamente diferenciado, às vezes é uma performance, depende muito. Então o diferencial, ele faz todo sentido para que você saia desse oceano vermelho, que as pessoas reconheçam você como uma grande marca. Muitos jovens, às vezes, até pensam que não tem muita coisa para falar no sentido profissional. Como contornar esse pensamento? Como assim? Só para entender. Às vezes o jovem, por exemplo, ele, por ter menos experiência profissional ou de vida, pode achar que não tem muito a desenvolver, a falar para um público. Como é que você trabalha esse lado? Bom, hoje vou trazer um exemplo, o Davi Braga, né? Quem conhece o Davi Braga, o menino, filho de John Kepler, começou com 12 anos a empreender. E é um menino que foi se desenvolvendo nessa comunicação. Eu acredito que todos nós temos uma mensagem. A diferença está em quem tem um perfil para ser palestrante e quem tem um perfil para dar palestra. Então, todos nós sempre temos algo a falar. Tá? Eu acredito que todos nós temos uma mensagem, independente da idade. Às vezes a minha sobrinha de 6 anos tem uma mensagem, às vezes um menino de 13, um de 20 anos tem muito a falar, muito mais às vezes do que um profissional que tem uma longa experiência, né, de 30 anos. Eu acredito que todos nós temos. A diferença é como eu vou colocar isso para o mercado. Mas eu sempre digo que todos nós temos uma voz. E essa voz precisa ser expressada. Agora, qual o primeiro passo, Janaína? Às vezes a pessoa tem muita coisa para falar, não se descobriu ainda. Qual é o primeiro passo? Bom, se for dentro da gestão da marca pessoal, o autoconhecimento. E quando chega para fazer um trabalho comigo, eu quero ir para o palco falar, tenho muitos assuntos e não sei como organizar isso, eu vou entender qual é esse DNA dele para posicionar ele dentro desse conhecimento. Né? Às vezes, por exemplo, eu tenho um profissional que chega lá querendo falar sobre criatividade e inovação e às vezes dentro da zona de força dele está a liderança. Aonde eu vou posicionar? Eu vou olhar para o mercado, vou olhar para aquilo que é melhor dele e vou trabalhar isso. E aí a gente alinha conteúdo primário, que a gente chama de posicionamento e estratégia, e os conteúdos secundários, que aí é onde envolve esse posicionamento, essa estratégia. Então, depende muito de profissional para profissional, mas todos, eu sempre recomendo e sempre faço, né, um trabalho de alinhamento desse conhecimento. Porque a gente é curioso por muitos temas, mas pelo qual tema você quer ser conhecido? E esse tema que você quer ser conhecido, qual é a sua experiência, qual é a sua trajetória até aqui? Então, eu vou sempre trabalhar dentro de trajetória, diferenciação, experiência. Eu digo, qual é o repertório que ele tem de vida? Aí, em cima disso, eu vou fazer um trabalho de posicionamento do conteúdo dele, uma curadoria de conteúdo, tendências de mercado, para que ele possa entender como ele vai posicionar essa marca dele no mercado do conhecimento. Qual é o teu trabalho? Como desenvolve o teu trabalho dentro do mundo executivo, do mundo corporativo, que é mais fechado, não é do influencer? Como é que desenvolve isso? Bom, quando eu trabalho a presença executiva, quando eu trabalho a gestão de marcas com executivos, eu trabalho muito essa questão da presença executiva.
O que que acontece? Todo profissional, ele tem que entender qual é o impacto dele nos resultados da empresa, da marca, da gestão da marca dele na empresa. Quanto mais eu trabalho a minha marca, mais eu desenvolvo, mais assertivo eu sou. Vamos pegar um exemplo agora recentemente de um executivo de uma empresa que nesse processo da pandemia, ele foi e falou algumas coisas na imprensa, repercutiu na empresa, a empresa demitiu ele em função disso. Quando eu tenho uma boa gestão da minha marca, para a empresa é um negócio e para esse executivo também. Quando eu trabalho a minha presença executiva, quando eu trabalho a minha gestão de marca, enquanto executivo ou enquanto profissional dentro de uma empresa, eu minimizo o impacto dela nos resultados da empresa e acabo fortalecendo. Hoje a gente fala que o trabalho é de humano para humano. Então, o teu comportamento afeta a sua empresa, afeta os seus negócios, afeta as suas parcerias. Então, quanto mais você trabalha isso, melhor é, tanto para a empresa quanto para você, ou melhor para você, para os seus negócios, ou para você, as suas parcerias. Então, a gente tem que entender que esse processo ele tem um impacto em várias pontas, né? E na carreira executiva é a mesma coisa. Esse teu trabalho junto ao executivo também tenta amenizar o chefe que é durão, o chefe que tem imagem de antipático junto aos seus coordenados ali? Boa pergunta essa. Eu tenho uma ferramenta que eu utilizo, né, que é uma validação da identidade para entender qual é a identidade dele, a imagem percebida e projetada e a reputação que ele tem. Através disso, em todos os pontos, né, de contatos, família, empresa, onde ele está, a gente tem uma análise, né, de onde estão os gaps, e se a gente percebe que ele tem uma imagem muito de durão, como é que eu posso fazer a gestão disso? Então, dentro dessa validação, às vezes eu tenho profissionais que me contratam só para desenvolver essa pesquisa e dar um diagnóstico e dar um direcionamento para eles, que é como é que eu entendo a minha identidade, aquilo que eu penso sobre mim, a minha imagem, aquilo que está sendo projetado, e a minha reputação, que é aquilo que está sendo percebido pelos meus pares. Quando eu falo pares, novamente, não é só na carreira. Então, eu pego pares da minha família, relacionamentos de amizade, relacionamentos de universidade ou de estudos, todos os pontos que eu tenho de contato para validar. Então, eu pego uma parcela de entre 50 a 100 respondentes, faço toda uma análise, ele é um relatório, é uma certificação que eu tenho, né? Tem gente que faz no Google Forms, enfim, mas eu faço toda uma confrontação de dados. Em cima disso, eu mostro para o cliente e dou um diagnóstico para ele e a gente cria um plano de ação para ele equalizar isso. Então, às vezes, o chefe durão ou o profissional, que às vezes ele é introvertido, não sabe comunicar isso e a imagem dele percebida está dando ruído, que a gente chama, dá para fazer um alinhamento aí, sim. É você, então, a responsável por acabar com aquela máxima que tem, quer saber quem é uma pessoa, de poder. Então você é responsável por acabar com isso, né, Janaína? Não, eu digo, aí existe um trabalho meu, que é um diagnóstico de consultor, né, de um gestor de marcas pessoais, e é aquilo que o cliente também, porque eu sempre digo, a sua marca é sua. Eu posso te mostrar aonde está acontecendo os ruídos, posso te mostrar aonde você precisa fazer a gestão e a partir disso desenhar um plano de ação para que você execute dentro da sua autenticidade, dentro da sua personalidade, dentro desse DNA, para que você consiga comunicar isso de forma mais assertiva. Eu costumo dizer que a marca pessoal, ela está muito alinhada à confiança. Você compra de quem você confia, correto? Você casa com quem você confia, correto? Então, é a mesma coisa dentro das empresas. Você se relaciona com pessoas que você confia. Então, você precisa entender que a sua marca, né, é sua. Mas que se você gerenciar ela, o resultado é muito maior. Então, é dentro dessa questão entre discurso e prática. Eu posso ter um discurso, mas é minha prática. Como é que é minha prática? O meu comportamento, às vezes, fala tão alto que o meu discurso não está sendo ouvido. A minha promessa é minha entrega. Será que aquilo que eu estou prometendo para o meu cliente, para os meus pares, para as pessoas, está
está sendo entregue ou não. Então, esses ruídos fazem com que eu entenda que a minha marca, ela é uma marca em movimento. E como é que está sendo esse meu movimento? Como é que está sendo essa digital que eu estou deixando no mundo? Então, todos os pontos de contatos que eu tenho, todas as áreas da minha vida, ela precisa ser gerenciada. A marca pessoal não é só carreira, não é só o online. Ela é o offline também. E nesse offline, aonde estou tendo ruídos. Então, é isso aí que a gente acaba fazendo. Bom, o pessoal está por aqui. Quem está por aqui, Patrick, deixa ó, eu o Patrick ver. acabou de entrar aí, o Patrick Santos. Você conhece o Patrick Santos? O Patrick Conhece, Santos Patrick? fez um trabalho, conheço. O Conhece, Patrick fez um Patrick trabalho Santos? maravilhoso e continua fazendo um trabalho maravilhoso, né? Patrick, Você tava, ó, peraí, você estava falando mal do Patrick Santos. Ele entrou aqui, você começou a falar bem, aí não a gente vale. tem que falar Entendeu? bem. Grande Patrick Santos é uma Patrick pessoa Santos, mano. maravilhosa. Esse cara é. Você sabe que aquele lançamento do livro dele, o 45 do primeiro tempo, eu cheguei lá por volta de 6h30 na Livraria Cultura, Isso. fiquei até o final, que eu tinha que pegar uma gravação com ele no final, e eu acho que só eu marquei a hora que ele deu o último autógrafo. Foi Você tarde, lembra? né? Fez muito Às aquilo. 22, O- às 22 horas e 43 minutos. Tinha que ser 45, né? É. Ó, opa, dois queridos. Patrick, olha só. Vamos falar. Patrick, o livro dele foi assim, foi um grande presente e é um livro muito atual. 45 do primeiro tempo. E a gente até fez uma live há algumas Cadê o semanas livro falando dele? sobre Tava o que aqui é atrás. essencial. Eu tenho no escritório. Sobre o que é essencial. E o livro dele é um dos livros que todo mundo precisa ler, porque ele está muito atual. Faz um ano do lançamento e está 100% atual, além do programa 45 do primeiro tempo de podcasts que ele está fazendo, que tem entrevistas Sensacional. fantásticas, tá? Fantástico Eu o tô, projeto. eu tô até com inveja dele, entendeu? Ele tá fazendo umas coisas bem, bem legal, hein, Patrick? Está Sensacional. dentro do alinhamento da gestão da marca dele. Exatamente. Ele Passou por aqui trabalhou. Xandinho, Paulo Cerruti, Marcelo Santiago, Elmo Oliveira, Daniela do Itajaí, Rafael Teles Oficial, Pati Viana, Manuela Reis, Adenilson, Fernando Oliveira, muita gente por aqui. Eu Muita tava. gente. Tem uma palestra do Mário Sérgio Cortella que ele fala sobre aquela frase, você sabe com quem está falando, aí ele criou lá uma explicação toda, Sim. e aí ele diz, bom, quando alguém chega para mim e fala, você sabe com quem está falando, a primeira coisa que eu pergunto para ele é, você tem tempo? Se eu chegasse para você, Janaína, e falar, você sabe com quem você está falando? O que é que você responde? Olha, você fez uma pergunta difícil. Eu diria assim, Difícil. você vai falar com uma pessoa que tem tempo para te ouvir. A pessoa que tem tempo para ouvir. Eu adoro ouvir histórias, né? Tanto que a maioria das minhas lives eu trago pessoas para contar as suas histórias. E eu acredito que grandes marcas pessoais, Carlos, elas têm histórias para contar. E eu tenho tempo e paciência para ouvi-las. Porque são as histórias que formam essas marcas pessoais. E são histórias de outras marcas pessoais que empoderam outras histórias. Então eu digo assim que eu sou uma pessoa que você está falando com uma pessoa que tem tempo para ouvir histórias, porque essas histórias me empoderam também. Eu gostaria que, por falar em história, então conte-nos a história de Matheus Freitas, que estava indo para a Suíça. Eu gostaria que você falasse quem é esse cabra, viu? O Matheus, ele é uma pessoa fantástica. É um menino que tem muita vontade de vencer. A gente brinca com ele quando eu fiz o processo de mentoria com ele, né? Que ele é o gigante dos palcos. O Matheus, ele tem nanismo, né? Mas ele tem uma vontade enorme de contar a sua história. Ele é uma pessoa inspiradora, ele tem muita vontade de vencer. E ele foi o primeiro maratonista a ganhar uma maratona, a fazer uma maratona. E o Matheus, ele traz toda essa experiência que ele tem, tudo que ele sofreu, a superação que ele teve,
dentro de toda essa trajetória dele, né? Nós não podemos ser cínicos em dizer que não existe bullying, que não existe pessoas que duvidam, né, dos nossos sonhos. E eu acredito que o Matheus é uma pessoa que ele é uma pessoa com uma alma gigante. Eu brinco, ele é o gigante dos palcos. Você é uma pessoa que tem história para contar, tem um repertório de vida para contar e tem um repertório de superação. Então ele é uma pessoa assim que vale a pena ouvir. O Matheus é um menino com muita força de vontade, com muita força de vontade de vencer, nos palcos principalmente. Você precisa conhecer, eu vou te mandar um link da entrevista que eu fiz com Mano. ele, um baiano chamado Cláudio Vieira. Ele nasceu com uma doença, inclusive talvez ele seja o único ser humano no mundo com essa doença. Ele tem os braços atrofiados aqui, as pernas atrofiadas e a cabeça dele a nuca nas costas. Ele vê o mundo de ponta cabeça. Mora lá na Bahia. Eu vou te mandar o link desse cara. Ele é um palestrante e tudo. A gente tem muito para aprender com essas histórias, né? Muito. Vou te mandar o link para você assistir. E aí eu até emendo uma pergunta. Quando você pega alguém com uma história de vida assim, você falou do Matheus, eu estou falando do Cláudio Vieira, entra também aquele teu lado psicóloga também, né? Eu tenho muita empatia, né? Eu tenho 2 profissionais que eu atendo. Um é o André Centra, que foi o primeiro paralímpico a conquistar uma Olimpíada, a participar, a ser classificado para a primeira Olimpíada de Inverno brasileiro, né? E tem agora o Derek Rabelo, que é um surfista cego, que surfou 2 das maiores ondas do mundo, uma delas a onda de Nazaré. Então, assim, eu aprendo muito com eles. Nossa, eu acho que eles são muito mais psicólogos do que eu. Eles têm grandes aprendizados, o mindset é diferente. Eu acredito que são marcas que vieram com um desafio e que tem muito propósito, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô ali para eles, eles também estão para mim. Essas histórias me empoderam, elas fazem parte da minha jornada e eu tenho, acho que, muito mais a aprender do que para ensinar. Então fantástico. Você falou aí dos pontos positivos, de como melhorar. Nessa tua jornada aí de trabalho nessa área, sem citar nomes, quais os maiores defeitos que você corrigiu? Assim? Não é defeito que eu corrigi. Eu acredito que eu traria para esses profissionais do mercado do conhecimento a primeira coisa, a humildade. Eu sempre digo que a arrogância precede a ruína. Se o palestrante, se esse profissional, ele sobe ao palco só pelos aplausos, ele tem que repensar a carreira dele. Se ele sobe ao palco com um propósito maior de ajudar, de contribuir e que o restante retorna para ele, beleza. Eu acredito assim que são as lições que eu sempre digo no início. Não vá para o mercado só pensando nos aplausos, porque quando você não tiver os aplausos, talvez você não esteja alinhado à tua grande razão de estar lá naquele palco. Eu acredito que o profissional que vai para o palco, antes de mais nada, ele tem que ter humildade. Não só no palco, mas também no relacionamento com os staffs, com os bastidores. Eu acredito muito nisso. E você nunca achar que você é melhor que um outro palestrante. Eu acredito que cada um tem a sua história, tem o seu repertório de vida e tem aquele profissional que realmente está ali não só pelos aplausos, mas que está ali para servir. Ó, o Fernando Machado está aí, um palestrante que a gente está mentorando também, fantástico, que você tem que convidar ele para fazer uma live contigo. Esse menino tem muito repertório de vida. Então, ó, já vou mandar aqui um aceno de mão. Fernando, tem vários. Fernando, manda um direct para mim aí, por gentileza, que eu já troco uma ideia com você assim que a gente encerrar essa live. Aqui é rápido, viu? Aqui é rápido. E sugestões de profissionais como a Janaína, a gente aceita aqui de primeira. Tem muitos profissionais bons, né? Ó, tá aí, ó, Fernando. Então tem muitos profissionais bons, mas eu acredito que o grande valor de um profissional está em entender que o sucesso dele acontece nos bastidores.
não acontece nos holofotes. Os holofotes é consequência de um bom trabalho nos bastidores. Um bom trabalho de marca pessoal, um bom trabalho de repertório de vida, um bom trabalho daquilo que ele quer entregar. E, acima de tudo, entender que o último degrau, o primeiro degrau e o último degrau de um palestrante é a humildade. Porque eu sempre digo que a arrogância precede a ruína. Então, acho que a humildade é uma digital da marca de qualquer profissional que queira se levantar para ensinar algo para alguém, que queira inspirar algo em alguém. Ele falou, Fernando, claro, tô na função do nascimento da minha segunda filha, mas vou te chamar assim. Nascendo, né? Que legal, parabéns. Chama assim, dá um oi lá que a gente troca ideia, vê uma data que seja conveniente para você. Janaína, me diz o seguinte, e resultados? Há aqueles, por exemplo, que esperam um resultado a curto prazo, é necessário ter muita paciência, como é que é? Todo resultado de uma carreira, de qualquer profissional, independente se é um palestrante ou não, ele não acontece da noite para o dia. Você precisa, em tempos que nós estamos vivendo, você precisa plantar muito para depois colher. Eu acredito assim que o profissional que quer um resultado rápido precisa fazer um investimento muito forte na sua carreira financeira, de tempo e de energia. Mas eu não acredito que o resultado de um Cortella aconteceu do dia para a noite, que um resultado de um professor Gretz aconteceu do dia para a noite, que o meu resultado não aconteceu do dia para a noite. É uma construção todos os dias. Nesse momento que a gente está vivendo dessa pandemia, esse processo de se reinventar, de entender qual é o nosso movimento. Então, eu acredito que você não pode esperar algo a curto prazo. É uma consequência de uma carreira, de uma jornada. E uma carreira, ela não é feita do dia para a noite. Ela é feita de muito repertório de vida, de muita experiência, independente se você é novo ou não. Mas depende, pouquíssimos têm resultado, têm um reconhecimento rápido de mercado. É gradativo. Eu acredito que é a constância, a clareza de qual é a montanha que você quer subir, de como você quer ser visto pelo mercado, e essa constância diária do que você está fazendo é que vai te levar a um resultado muito maior. Você oferece cursos online sobre isso, Janaína? Você sabe que muita gente me pede. Todos os meus atendimentos são personalizados. Eu acredito muito na personalização, porque cada projeto é um projeto. Posso desenvolver... minha mãe é orgulho de mãe. Minha mãe é figurada. Tem que chamar minha mãe para uma live, Carlos. Vamos aí, Valda, que legal. Valda. É Valda o nome dela, apelido? Valda. Valda, a minha mãe. Mas assim, a questão... Todo o meu trabalho é personalizado. Já pensei em desenvolver algo bem pontual dentro dessa área, né, aulas, enfim, mas quando eu desenvolvo um projeto de gestão de marca, gestão de carreira, ele é muito personalizado. Eu trabalho muito a personalização, o momento que a pessoa está na carreira dela, na vida dela, porque eu não olho só para a carreira. Então, eu tenho que saber qual é o momento de vida para desenvolver um projeto. Então, cada projeto para mim é personalizado. E eu fico muito tempo dentro de um projeto. Estou agora com o projeto da Elisa Tolomelli. Fernando, obrigada. Nós estamos com o projeto do Fernando, da carreira dele. Então, assim, eu tenho vários projetos andando. Então, ele não é um projeto rápido, ele não é um projeto... porque desenho desde a estratégia do livro, como a gente fez com o do Patrick, desde da execução de tudo isso, né? Então leva tempo, é um projeto muito personalizado. Hoje eu ainda não tenho produtos, mas estou repensando sobre. Me diga aí 3 dicas para alavancar a carreira. Não vale dizer procure a Janaína Paz. Opa! Não, eu acredito que a primeira dica tenha clareza da sua jornada, aonde você quer chegar, qual é a montanha que você quer subir. Porque de nada vale você subir a montanha se não for a montanha certa. Segundo ponto, entender que marketing pessoal não é autopromoção, que você precisa de constância, tanto no online quanto no offline. E o terceiro ponto, que eu digo que precede todos,
trabalhe o seu processo de autoconhecimento. Tenha clareza do DNA da sua marca. Porque a partir do momento que você tem clareza de quem você é no mundo, de qual é o digital que você quer deixar, pelo que você quer ser lembrado e reconhecido, vai fazer toda a diferença nas estratégias de uma boa gestão de marca pessoal. Agora, a quarta, para quem quiser uma boa orientadora, uma coach, como é que faz para te procurar? Bom, pode entrar em inbox nos meus canais, seja no janaína.paz, né, no meu Instagram. Pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, 48991786514, ou através do meu site, janaínapaz.com.br. Um site muito bonito, eu recomendo. Estou aqui com ele aberto na tela do computador aqui ao meu lado, um amarelo bonito, sensacional, muito bom a foto. Eu sou fã de foto em preto e branco, viu? Eu não sei se é porque eu sou muito feio, em preto e branco eu acho que eu fico melhor, entendeu? Deve ser. Não, tem estratégia, até isso tem estratégia para as fotos. No meu caso, para ficar bonito, só nascendo de novo, viu? Entendeu? Nada. Eu acho que a beleza ela vem muito mais do comportamento do que só da imagem. E a imagem ela é uma parte do processo que dá para ser também lapidada. Obrigada, Fernanda. Fernando, recomendo muito. Obrigada, Fernando. Fernando exatamente. Janaína, gostaria de te agradecer. Imensamente honrado aqui com a tua presença, por ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo aí. Espero ter contribuído, né, com a sua audiência, que quem vai ver depois também, claro, com a minha audiência que está aí, a minha família está aí. Então, eu quero te agradecer a oportunidade, o convite de falar de algo que eu sou apaixonada, né? Exatamente. Pessoal, depois acesse lá radioconectados.com.br, podcast, isso vai para lá depois também, vai para o YouTube, vai para a Janaína e ela distribui aí para onde quiser. Obrigado, viu, Jana? Sim. Satisfação enorme. Obrigada, querido. Obrigada. Muito obrigada. Valeu, gente. Grande abraço. Até mais. Tchau.